Boa noite, prezados colegas. Dando sequência às nossas aulas da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje, quem vai apresentar para nós é um convidado que também é infectologista, coordenador do Serviço de Infectologia Hospitalar do Hospital Vila da Serra, aqui em Nova Lima, perto de Belo Horizonte. E também é nosso plantonista, colaborador lá do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, fica com a gente lá nas quartas-feiras e rodízio final de semana. Obrigado por ter aceito o convite, Cristiano. Será de excelente contribuição para os nossos residentes e convidados aí. Boa aula para nós. Mais uma vez, obrigado. Miguel, eu agradeço aí a participação. Bom, então, a ideia é falar um pouquinho de dengue, né, que a gente escuta bastante, né, todo mundo já tem contato há muito tempo, sabe pelo menos um pouquinho de algumas coisas, focar um pouquinho no manejo aí do paciente grave, um pouco da fisiopatologia, né, entender um pouco do complexo aí, do choque da dengue e alguns fatores de riscos importantes, uma forma mais resumida, focando aí, mais realmente no paciente que a gente acaba tendo contato aí em terapia intensiva, né. Então, só a breve assim, introdução que a gente sempre coloca, né? São a doença das OMS de 2013, que é o último mapeamento que teve de em torno de 130 países em risco, com 4 bilhões de pessoas aí sob risco de adquirir a doença, né? A incidência tem aumentado gradativamente, teve aumento de 8 vezes nos últimos 20 anos, né? Se a gente pensar em óbitos aí bastante significativo e mundial, 30 mil casos por ano, é, doença, então, assim, de suma importância, tá? A gente entra aqui principalmente nessa parte da mortalidade, né? Que é uma doença que tem uma diferença brutal, quase que sem tratamento pode chegar até 10%, mas com a nossa intervenção aí, assertiva, a gente consegue reduzir isso aí para meio até 1% aí com tratamento adequado. Então, assim, rapidamente, sobre a fisiopatologia, né, a gente tem 4 sorotipos, na verdade são 5 sorotipos, né, porque 4, dengue 1 a 4 em humanos, e tem o dengue 5 que ainda não teve caso relatado em seres humanos, apenas circula no ciclo aí silvestre. Tá? É um RNA vírus, né, tem 10 proteínas, coloquei isso aí mais de conhecimentos, que são 3 proteínas estruturais e 7 não estruturais, daí que vem o NS, que a gente tá ouvindo, que a gente ouve falar todo dia, né, que é o NS1, a primeira proteína estrutural aí de codificação do vírus. Tá? O mecanismo então vai ser a inoculação, primeiramente chega em macrófagos, células dendríticas e de Langerhans, e depois ele vai atingir os linfonodos. A gente tem um aumento rápido do NS1, por isso a gente tem essa detecção precoce e a sorologia, né? E com o passar dos dias aí, depois do 6º, 7º dia, a gente já tem IgG e IgM que vai ser detectado, e uma viremia aí que dura aí em torno do primeiro até o 7º, decai progressivamente até o 7º dia, que geralmente é o que acontece na maioria dos casos, que a dengue é uma doença autorresolutiva, né? Então, a gente tem essa liberação NS1 que a gente tem inicialmente, ela vai coincidir com essa fase febril, tá? E vai ter essa resolução aí espontânea. Aqui eu coloquei para falar um pouquinho sobre a ADE. A ADE não tem uma tradução específica em português, mas que exacerbação dessa síndrome de anticorpos. É, não é muito bem esclarecida, mas a gente tem algumas teorias. Ela tem, geralmente, as doenças virais, o Covid a gente tem também, e são fatores aí, até importantes para a gente entender o desenvolvimento de vacina, né? Então, quando a gente adquire um sorotipo aí da dengue, né, de 1 a 4, você vai ter uma imunidade específica e prolongada para esse sorotipo, tá? E a gente tem um curto período que é como se fosse um anticorpo aí mais genérico que vai dar uma imunidade aí em torno de 2, alguns estudos falam de 3 meses contra todos os outros sorotipos, tá? Então, nessa fase que a pessoa adquiriu, ela está protegida, tá? É, Após a infecção, vão ter alguns anticorpos aí que a gente chama de heterotipos, que esses vão ser persistentes, e a base, o complexo fisiopatológico aí dessa síndrome do choque hemorrágico da dengue, né, do choque da síndrome de permeabilidade vascular, vai ser esses complexos. O que acontece? Como eles não se ligam especificamente a um outro sorotipo, né, que é o novo que vai infectar, eles acabam não sendo eficazes. Então, vou desencadear uma cascata aí de resposta inflamatória e vão, em vez de facilitar a destruição do vírus aí pelos macrófagos, eles vão facilitar a liberação. Então, é como se fosse um efeito aí contrário, e por isso que a gente tem essa tempestade inflamatória
e o aumento da permeabilidade. Coloquei uma figurinha aqui, mas tem bastante interleucina aqui, bastante mediadores inflamatórios, mas para entender, né? A gente tem que, à esquerda, a prima infecção, o corpo vai lidar, vai ter várias, a interleucina 8, interferon alfa, que vão agir no complexo mediador de estado antiviral, de provocar a resposta imune, e vão gerar esses anticorpos. Na segunda infecção, para um sorotipo diferente, esses anticorpos eles não são específicos, então eles se ligam, facilita a entrada do vírus na célula e você tem um aumento substancial de vírus em corrente sanguínea. E isso, com isso, como esse anticorpo não é específico, ele vai inibir essas cascatas de JAK, de interferon gama, de interleucina 12, dificultando, né, a destruição viral esse efeito aumentado, assim, essa viremia muito maior do que a gente teria se fosse um anticorpo aí específico. Tá? Então, assim, esse mecanismo esse ADE, ele está praticamente aí, existente em várias doenças virais e tem essa importância fundamental aí no caso da dengue. Então, hoje em dia, né, a gente falava-se muito antigamente de dengue hemorrágica, choque da dengue. Atualmente, tudo é englobado com esse nome, né, que é a síndrome da permeabilidade vascular da dengue, né, que é o processo fisiopatológico e principal da doença. Né? A gente tem esses complexos, então, heterotípicos, aumenta aí C3, C5, que vai gerar anafilotoxinas. O NS1 tem um fator importante também, porque ele vai ativar muito interleucina 1 e interleucina 6. Tá? Então, isso vai provocar a destruição da barreira endotelial, um mecanismo primordial aí na questão da permeabilidade. E um outro mecanismo é a questão do óxido nítrico, que tá? Tem um componente importante também, aquelas cascatas todas de inflamação, interleucina 1, vai provocar liberação de óxido nítrico por plaquetas e vai aumentar a permeabilidade. Tá? E a plaquetopenia, né, que é o sintoma hematológico mais conhecido da dengue, ela tem dois fatores, que vai ser a supressão dos megacariócitos, porque os megacariócitos vão ser infectados aí por vírus, vão ser destruídos, e o consumo e a lise plaquetária, que a gente viu anteriormente aí por esse síndrome de exacerbação aí de anticorpos. Aí a gente fala um pouco de fatores de risco, né? São causas bastante estudadas, principalmente com a questão da vacina agora, grupos que estariam mais em risco de fazer essa reação exacerbada de anticorpos. Tá? Então, a gente tem implicação de neonatos, porque eles vão receber anticorpos da mãe, então ele já nasce, se a mãe teve dengue ou tem esses anticorpos, ela passa para ele adquirindo uma dengue, um sorotipo diferente, é o paciente que vai ter um risco maior de fazer uma síndrome de permeabilidade. A exposição prévia à Zika, o complexo estrutural do Zika é muito parecido com o dengue, diferente do chikungunya, que não é tão parecido, apesar da questão sintomática, mas estruturalmente o Zika vírus está bem parecido. Então, a exposição prévia é um fator de risco para o desenvolvimento aí da dengue grave. Sempre tentou se pesquisar a questão de qual sorotipo seria mais grave, né? Teria mais propensão a causar dengue grave. É, então, essa questão de ser o tipo 2, os sorotipos se alternam, né, nas epidemias que a gente tem. O tipo 2 ele acabou, assim, se a gente olhar prospectivamente nos últimos 20 anos, foi o que mais circulou. Tá? Então, proporcionalmente, mas se a gente fizer uma média, os estudos que mostraram comparando proporcionalmente aos casos e óbitos, o sorotipo 2 ele tem, no caso de uma segunda infecção, né, o paciente já teve, ele tem uma propensão maior a causar essas respostas inflamatórias exacerbadas. A gente sabe também que a genética é um fator que influencia, tá? Os descendentes aí africanos, no país da África, são menos suscetíveis, provavelmente associado aí ao complexo HLA, que é um pouquinho diferente, então eles não fazem essa resposta tão exacerbada. Crianças são um grupo de risco extremamente, com até 5 vezes mais risco do que a população geral, e pacientes diabéticos, hipertensos, diabetes 4 vezes mais risco, hipertenso 2 vezes maior risco. Se a gente olhar na população geral de homens e mulheres, a gente vê também que mulheres jovens elas têm mais risco de dengue grave do que homens, esse fator aí em torno de 1 até quase 2 vezes maior. Então a gente vê que tem bem mais mulher que pode evoluir para dengue grave com complicações do que a população masculina. E um grupo extremamente importante que são as gestantes, né? As gestantes elas estão aí 3 a 4 vezes maior risco de dengue grave. Não é muito falado isso, mas assim o acometimento assim, de dengue na gestante pode ser catastrófico, está relacionado a aumento de mortalidade materna, aborto e morte neonatal. Tem relato de casos, apesar de ser muito infrequente, de baixo peso ao nascer, quando a dengue principalmente ali no terceiro trimestre, de prematuridade
e tem acho que são dois relatos de caso de malformação congênita cerebral de neonato por causa de dengue no período inicial de gestação, né, primeiro trimestre. A gente sabe que o dengue, vou falar um pouquinho depois, que o vírus da dengue ele tem um tropismo para o sistema nervoso central, então, assim, apesar de ser bastante raro, é possível, aí tem relato de caso de malformação congênita cerebral aí provocado por infecção da dengue em gestante. O mecanismo principal em gestante vai ser placenta, né? Essa síndrome de permeabilidade, extravasamento de plasma, edema placentário, que vai provocar todos esses fatores. A recomendação, inclusive da Organização Mundial de Saúde, pelo risco que as gestantes têm de evoluir, das complicações que podem causar, que toda gestante, independente de dengue grave, com diagnóstico de dengue, seja mantida pelo menos 48 horas de internação hospitalar para observação e a monitoração é diferente, né? Porque a gente tem um fator confusional que a gestante, ela tem já um hematócrito que é alterado, ela pode ser plaquetopênica, então é interessante nesses casos traçar o hematócrito basal que vai servir de referência para a gente fazer monitorização quando for fazer a questão da ressuscitação volêmica, porque senão a gente perde um pouquinho do parâmetro, né? Por causa dessas alterações aí da gestação. E aqui entra a questão eu vou falar mais tarde também da transfusão de plaquetas. Talvez uma única recomendação assim, formal de transfusão de plaquetas seria a gestante aí com dengue, com síndrome de permeabilidade, que entra em trabalho de parto. A recomendação é evitar a cesariana, dar parto normal, e essa paciente vai ter indicação de transfusão de plaqueta profilática, mesmo sem sangramento. É, Aí um pouco de aleitamento materno. Aleitamento materno, apesar de ser possível, porque já foi detectado carga viral no leite materno, não tem relato de caso de transmissão, tá, para o feto. Então, orientação no período final, o paciente teve dengue, deve sempre manter o aleitamento materno, porque não é contraindicação. Então, falando assim, genericamente, manifestações clínicas, aquilo que a gente conhece, em 75% dos infectados são assintomáticos, né? 25% aí vão poder evoluir para dengue com complicações. A gente tem uma fase febril, a crítica de recuperação. Sintomas atípicos, né? Também muito comum já, de estar cansado de ver cefaleia, febre, essa dor aí retroorbital e anorexia. E essa queda de leucócito e plaqueta com uma recuperação espontânea aí depois de 5 a 7 dias. Tá? É, a recuperação está associada a um aumento de diurese e apetite. Esse aumento da diurese provavelmente está associado aí a algum grau de sequestro que possa ter tido de líquido extracelular e que isso aí vai ser metabolizado, vai o corpo tentando se resolver. E uma questão importante, que em alguns casos de recuperação espontânea, a gente tem chamado racha de recuperação. Um fator de confusão, às vezes, o paciente está ali para o quinto, para o sexto, sétimo dia, que naquela fase que ele pode começar a evoluir com a síndrome de permeabilidade vascular, e ele tem esse racha. Mas a diferença importante para a gente distinguir de uma complicação é que esse racha ele é quase 100% das vezes pruriginoso, porque ele está associado com a recuperação e liberação de estamina por mastócito. Então, ele difere do rash do edema que a gente vai ter de extravasamento vascular, de plaquetário, né? Porque esse vai ser pruriginoso. Então, esse é um rash aí benigno, sinal que o paciente está se recuperando e que passou a fase aí mais crítica de chance de complicação. Como a gente já viu assim recentemente com Covid, de Covid prolongada, a gente tem relato também de dengue prolongado, sintomas de dengue prolongado. Então, tem relato na literatura de mialgia, insônia, né, que é pouco comum, alopecia com persistência, né, assim, associados à dengue por até 2 anos, é, geralmente com resolução espontânea, mas com um quadro bastante prolongado. Aqui eu dividi um pouquinho as manifestações mais comuns nos pacientes com complicação, né? Aqui a maioria vou colocar alguns pontos, dividindo pelos sistemas, né? Então, assim, as neurológicas, então, como eu falei anteriormente, o vírus da dengue tem um tropismo importante para o sistema nervoso central, tá? A gente acha que não é bem esclarecido, mas provavelmente tem relação aí com essa questão da ADE, assim, mediante corpos. Importante que o dano cerebral é qualquer fase da doença, tá? O paciente não necessariamente tem que ter uma dengue grave com complicação para ele ter manifestação neurológica. Uma das manifestações do sistema, assim, pelo fato do tropismo aí do vírus da dengue, que pode acontecer em qualquer fase. Encefalopatia, a gente for pensar, é até relativamente alto, né, de meio a 6% dos pacientes aí com dengue. Então, assim, ainda mais nessa fase que a gente está, com essa epidemia que a gente está, então é uma porcentagem grande da população que vai ter algum grau de encefalopatia, e as mais comuns vão ser o déficit cognitivo, o déficit neurológico, focal, tá? E também crise convulsiva, que é um fator
ruim, né, para a gente, ainda mais para o paciente grave, aquele paciente que está ali internado com manifestação neurológica, tem crise convulsiva, às vezes você quer fazer um diagnóstico diferencial, esse paciente está plaquetopênico, você não pode fazer punção licórica, então, assim, é um fator bem complicador. Nos casos em que não tem plaquetopenia, a gente consegue fazer o líquor, o diagnóstico diferencial vai ser é, pleocitose e proteína, que são na sorologia, no líquor é muito ruim, a sensibilidade, porque apesar de ter esse tropismo, não tem muito virimin em líquor. Tá? A questão do NS1 não está muito presente. Então, as alterações vão ser aí inespecíficas. E no paciente que fica na dúvida, né, se for fazer tomografia de crânio, as imagens mais comuns aí de achado são as hiperdensidades focais nos gânglios basais, tálamo, no lobo temporal e no cerebelo, né? E alguns mais raros descritos na literatura também, que é Guillain-Barré, né, mielite transversa, também muito pouco comum, mas tem descrição de casos associados à dengue, cerebelite e bastante raro também, mas pode acontecer acometimento de pares cranianos. Aqui as hepáticas, apesar de poucos descritos, mas são bem importantes, são bastante comuns. Tá? Então, são as elevações de transaminases, que são marcadores de dengue grave, né? Então o paciente tem indicação de fazer aí, nível sérico de TGO e TGP. E até pouco descrito, mas que a gente vê muito em prática, em consultório, tem MPA, elevação de fosfatase alcalina e gama-GT. Interessante que esse aumento de fosfatase e gama-GT pode ficar por tempo prolongado, tá? Tem relato de paciente que teve dengue, não necessariamente dengue grave, mas com fosfatase alcalina e gama-GT até 6 meses, aí por 2 a 3 vezes acima do valor de referência, e depois com resolução espontânea, um fator aí um fator de complicação mais prolongado. Em questão de cometimento renal, a gente pode ter insuficiência renal aguda e síndrome hemolítica urêmica, tá? As lesões vão estar relacionadas mais ao choque mesmo, né? Essa aumenta a permeabilidade, a hipotensão e a necrose celular aguda, tá? Que são os mecanismos de lesão. A carga viral alta, os rins vão ter uma concentração alta de vírus aí também, e a resposta imune exacerbada também relacionada àquela ADE, né? Ao aumento da permeabilidade e de lesão renal. Cardiológicas são bem inespecíficas também, tá? Mas a gente pode ter até supra de ST, né? A gente tem desde alteração de ST até miocardite, tá? Alterações, o paciente pode ter alterações eletrocardiográficas aí, bradicardia, BAV, inversão de onda T e supra de ST, são as mais comuns. E questão de manifestação pulmonar também é bastante amplo aí o espectro, né? Efusão pleural, o edema não cardiogênico, pneumonite, SARA e até hemorragia pulmonar, tá? O paciente que faz tomografia, aí também é bem específico, porque vai ter vidro fosco, né? A gente está saindo aí esse tempo todo acompanhando Covid, e o paciente com pneumonite ou com SARA provocada pela dengue, o aspecto radiológico aí é muito semelhante, tá? É, Nesses casos aí, até que tem relato de SARA, provocada pela dengue, é muito controverso, mas a gente acaba fazendo corticoide, que é feito em pacientes com SARA grave, então, é porque a questão do corticoide não tem um vazamento na questão da dengue, mas nesses casos, com manifestação pulmonar grave, é controverso, mas acaba sendo feito, a gente assim, tem feito de rotina. E as hematológicas, né, exceto a plaquetopenia, são raros, né, os relatos aí de casos. É, a plaquetopenia da dengue pode ser persistente também, com a relato de até 6 meses de plaquetopenia mantida no paciente que teve um quadro aí de dengue, tá? E a mais grave aí, que seria teoricamente quase uma urgência, que está relacionada também à dengue, não é tão comum igual Epstein-Barr, citomegalo, mas é a síndrome hemofagocítica. É o diagnóstico aí para a gente pensar numa síndrome hemofagocítica associada à dengue, vai ser a trombocitopenia com duração mais prolongada, aí paciente que mantém aí acima de 10 dias, plaquetopênico, e a febre que persiste, acima de 7 dias, e um outro que ajuda também a fazer diagnóstico é a hiperferritinemia, tá? Que pode ajudar a fazer o diagnóstico, e o tratamento aí vai ser igual a hemofagocítica mesmo, a base de corticoide em altas doses. Bom, é abordagem terapêutica geral, né? O paciente que chega no PA ou nesse centro da Prefeitura do Conselho Montrado, a hidratação oral nos que toleram. Nos pacientes que têm sinais de alerta, que são esses que eu coloquei aqui embaixo, né? Que está sendo extremamente divulgado em jornais o tempo todo, a gente tem falado, né? Que aquela dor abdominal intensa, vômitos, né?
acúmulo de líquidos, hipotensão, né, hepatomegalia, o paciente tem secamento de mucosas ou que tem acometimento neurológico, né, letargia e irritabilidade, esses pacientes são sinais de alertas, devem ser internados e acompanhados pela hidratação venosa. Coloquei rapidamente esse fluxograma, né? Esse também está disponível amplamente, né? A ideia não é falar muito da D, porque tem a questão da A, B, C e D, focar mais aqui na D, né? Focar no paciente que vai evoluir com um quadro mais grave e vai precisar de terapia intensiva, tá? Então, o manejo, assim, ele está bem estabelecido, o Ministério da Saúde até atualizou agora em 2024, né? Questão baseado, foco totalmente, assim, na questão da hidratação. Aí coloquei alguns aspectos, assim, de mais importância no paciente grave, que focando no grupo C e D. Primeiro que ele coloca até nessa atualização recente do Ministério da Saúde de 2024, ele já tinha isso também na literatura prévia, questão de oxigênio em todas as situações, mesmo que o paciente não esteja hipoxêmico, ele recomenda colocar pelo menos um cateter nasal. É, os pacientes, a gente vai estabelecer uma hidratação vigorosa, eles podem fazer um edema subcutâneo, aí derrama cavitário, mas que não significa que você está errando na mão. Não significa necessariamente que é hiperidratação, mas que são sinais que até que a hidratação tem satisfatória. Então, assim, se o paciente não tem nenhuma, a gente vai comentar um pouquinho mais na frente depois, nenhuma disfunção cardíaca, tolera o volume, não necessariamente esse edema subcutâneo que ele vai começar a apresentar é sinal de excesso de hidratação, é sinal que está sendo eficaz se ele não tiver nenhum outro sinal de sobrecarga. Tá? Principal aqui é acompanhamento da reposição volêmica, se está sendo eficaz ou não, é hematócrito. Tá? Até alguns lugares recomendo, ultrassom, ver questão de linhas B, mas o hematócrito a gente vai ver mais na frente, a cada 2 horas fazer o hematócrito, que vai mostrar se a sua reposição volêmica, se a hidratação está sendo eficaz ou não, e para que lado você tem que partir, que outras condutas é, devem ser tomadas, né? Questão, como o paciente vai ter subcoagulação, né, plaquetopênico, evitar procedimentos caso não seja totalmente necessário, toracocentese, paracentese, até questão de punção de acesso venoso central, se o paciente não tem um choque tão grave assim, dá para tolerar, manter esse paciente relativamente até não tão monitorizado. Aí questão de criança é, a vinha, não cabe muito para a gente aqui, mas para entrar óssea é permitida hiperhidratação, tá? E nessa última recomendação também, até tem um foco relativamente amplo na questão dos ionotrópicos, que não falava-se muito, mas o paciente com disfunção miocárdica, a gente vai ver depois a questão das classes funcionais de insuficiência cardíaca, de como esse paciente vai piorar a função cardíaca dele, de ser mais precoce, de ser mais agressivo com a questão de, às vezes, não fazer tanta sobrecarga de volume, mas de começar com o ionotrópico aí mais precoce. Então, hidratação. No esqueminha que tem, né, no fluxograma, ele coloca do paciente aí que está com dengue tipo D, soro fisiológico 20 ml por quilo, em 20 minutos até 3 etapas. Na prática, muito assim, não tem nada detalhado. Como que eu vou fazer, como é que vai ser, assim, a gente vai fazendo mais ou menos guiado. Eu gosto de dar um exemplo, assim, no hospital que a gente passou um tempo lá, no Vietnã, que eles mexem muito com dengue, eles já faziam dessa forma, faz essa ressuscitação volêmica de 20 ml por quilo em 20 minutos, depois mantém até completar mais ou menos 2 horas, uma hidratação basal que a gente usa muito na dente por ser esses 20 ml por quilo em 6 horas, e durante isso vai fazendo hematócrito a cada 2 horas, até ver se está tendo estabilização ou não. Se o paciente responde, ele já vira como dengue tipo C e fica só com a hidratação de manutenção. E se o paciente, você faz 3 esquemas desse de reposição e ele não responde, o hematócrito mantém a piora, aí tem a recomendação da gente fazer a reposição com albumina. Então, persistência do choque. Usa albumina, a recomendação que tem aí é fazer de meio a 1 grama por quilo, tá? Preparar a solução de albumina aí a 5% nessa diluição que recomendem no guideline de 25 ml de albumina 20% mais 75 ml de soro e fazer nesse cálculo aí, geralmente é feito aí correndo quase livre em 20 minutos, é, e depois monitorar o hematócrito, tá? Uma questão polêmica, né, que aí sempre tem dúvida, até em outros centros, até do paciente não tão grave, é a questão da transfusão sanguínea, tá? É, todos os trabalhos têm mostrado, sim, a questão de sempre de evitar a transfusão de plaquetas, né? Tem toda aquela reação que as plaquetas estão envolvidas em mediação de interleucina 6, né, de JAK, então os estudos que compararam a transfusão profilática de plaquetas, os pacientes evoluíram pior, né? Então tem que evitar ao máximo, porque você vai acabar perpetuando toda aquela tempestade inflamatória com a transfusão de plaquetas, tá? Então a recomendação vai ser transfundir
O paciente está sangrando, a primeira coisa é transfundir concentrado de hemácias. É a Organização Mundial da Saúde, a literatura já falava isso, tá? Se tiver coagulopatia, repor com plasma, vitamina K e avaliar a necessidade de crio. É, e plaquetas, coloca assim, como condição. Se o paciente persiste com sangramento, depois que você corrigiu os fatores de coagulação dele, ou se ele tem plaquetopenia, tá? Com RNI acima de 1,5. Tá? Então, esses são as duas condições que a gente faz a transfusão de plaquetas. Porque, assim, eu mesmo recebo às vezes ligação, porque a gente discute, a paciente está no PA, está com 5.000 plaquetas, mas não está sangrando, não está. Esse paciente acaba sendo inadvertidamente transfundido, né, o medo de sangramento, de ter algum acometimento, uma crise convulsiva, mas esse paciente vai evoluir pior. Esse paciente que não tiver as indicações, ele vai ter um prognóstico pior e até com recuperação plaquetária. Tá? Esses pacientes que recebem transfusão de plaquetas sem as indicações aí que são pequenas, eles vão manter nível de plaquetas aí abaixo de 50.000, tá? Por um tempo prolongado, né? Tem relato, o paciente geralmente mantém de 2 a 3 meses para conseguir recuperar esse fator de acima de 50.000 plaquetas por causa daquela questão toda da reação inflamatória aí exacerbada. E, acho que, sim, mais questão da hidratação volêmica, né, que tem um pouquinho de diferença, a gente segura um pouquinho a mão nos pacientes com insuficiência cardíaca, né, com a classe funcional. A gente vai manter igual o paciente normal, né, vai dar os 20 ml de quilo naquela questão de 30 minutos e repetir até 3 vezes. Só que a gente tira 5 ml por quilo a cada progressão de classe funcional. Então, na classe 2 é 15, na 3 vai ser 10 ml por quilo, e o paciente com classe 4, esse paciente tem que ficar no CTI, tá? Não tem muita alternativa. E eu acho que acabou, eu disse mais um, acho que tirando, acho que é isso. Basicamente, é. Não é isso mesmo, tecnologia é isso. Vou dar uma passagem rápida aqui nessas fases, assim, se tiver. Acabou que eu não foquei, como era manejo de paciente grave, tem uma discussão grande questão da vacinação, eu nem coloquei vacina aqui, mas está aberto, se alguém quiser falar alguém sobre a vacina, sobre a Qdenga, outros aspectos assim, estamos à disposição aí até essa questão do manejo do paciente, o pessoal mais intensivista tem até mais experiência do que a gente assim, como infectologista, mas acho que é isso. Ô, Cristiano, muito obrigado aí, valeu demais pela aula. Acho que esclareceu os principais pontos dos pacientes que chegam para a gente, sabe? Hum, Esse negócio da transfusão é especialmente importante, né, para a gente sim. evitar É. transfusão Mas aqui também, né? inadvertida. É, e uma coisa que eu queria passar aí para os meninos, né, em especial para os meninos, e a gente já viu isso acontecer, tivemos um caso recente, nesse contexto, né, de aumento de caso, Uhum, também não baixar a guarda em relação a outros diagnósticos. O que que eu sim. estou querendo dizer com isso? Eu já vi alguns casos de pacientes sépticos recebendo Hum, diagnóstico de dengue e a gente identificando tardiamente que na realidade não era a dengue sim. que estava gerando aquele quadro todo. E chegar tarde, né? Sim. Um deles a gente conseguiu reverter, porque era um paciente jovem, a gente identificou um foco infeccioso, né, a Uhum, tempo, sim. mas foi tardio, porque a dengue nos colocou num rumo totalmente É, diferente, né? infusão mesmo, né? Então, nós temos Tem a aí muito paquetopenia, caso né? Paquetopenia, assintomático de é, dengue e o sim. cara, né, Faz a F1, estatisticamente né? isso vai Exatamente. acontecer, né? Sim. Então, Focar mais nessa questão também da população de risco, né? A gente falou de mulher, né? Tem mais chance, né? Adolescentes, né? Idosos, realmente paciente jovem, a tendência é mais pensar em outros diagnósticos aí mais prevalentes, né? Não é a população comum de acometimento da dengue grave. sim, É. sim. Pessoal, a gente deixa aberto a questões aí, perguntas, comentários. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver no chat aqui, Cristiano. Acho que ainda não surgiu, não. Bom, Fala, Cristiano, beleza?
Diga, Bruno. Parabéns pela aula aí, inicialmente, velho. Eu acompanhei dois casos no CTI aqui que o paciente ele chega já com a plaquetopenia resolvida, né? Uhum. O paciente às vezes ele não tem uma disfunção orgânica assim para justificar uma evolução com coagulopatia, ainda assim o paciente sangra, né? Com sangramento grave, foram dois casos com sangramento de úlcera de úlcera gástrica, aliás, Uhum. um acabou falecendo, assim, você comenta um pouquinho esse aspecto para a gente, por favor, velho? Então, mas eram pacientes que usavam alguma medicação, usavam essa questão do Não, sangramento duodenal foi até, secundária. não, eram pacientes com alguma comorbidade, mas idosos, Aham. hipertensos, assim, mas sem uso de nenhuma É, droga. entra na questão daquela fase que a gente faz a reposição volêmica, né? Faz as 3 etapas e monitora hematócritos. O paciente não está tendo melhora, que a gente fala de fazer albumina, mas realmente eu esqueci de comentar, você vai procurar sangramento. Está melhorando, se não está, para algum lugar está indo, né? Assim, aí você faz a investigação de sangramento, então você pode pensar, né, em hemorragia digestiva, né? E se partir para outra parte, realmente, se não tem sangramento. Então, realmente, o foco nesses casos que você não está tendo resposta à hidratação, seria isso, né? Seria de buscar realmente, e de mucosa gastrointestinal é o mais comum, né? Obrigado, velho. Ô, Cristiano, parece que a Jéssica aqui perguntou sobre vacina. Você Ah, pode comentar fala, brevemente para a gente? comento, tá? Então, a questão da vacina, a gente tinha, né, já há algum tempo a francesa da Sanofi, mas que era uma vacina ruim, né, porque ela começou a mostrar que, com o tempo, o paciente que já tinha tido dengue, se ele fosse vacinado, ele tinha um risco maior de desenvolver dengue grave. Então, para efeito de larga escala, você teria que fazer sorologia, uma vacina que você teria que fazer três doses a cada 6 meses, então, assim, praticamente inviabilizava, né? E a grande sacada assim, da Qdenga é que e a francesa usava o vírus da febre amarela, né? Não usava o vírus original da dengue. A Qdenga não, ela usa o vírus tipo 2, né? Com um pedacinho de RNA dos outros sorotipos, e ela tem sido acompanhada nos últimos 4 anos e meio, mostrou uma proteção muito alta e não tem e você pode fazer nos pacientes que já foram vacinados, que esses pacientes não vão estar em maior risco, tá? Fala-se muito porque, como a base dela é o vírus tipo 2, então a proteção maior dela é do vírus tipo 2, tá? Do tipo 1 chega em torno de 65%, e do tipo 3 em 55 a 60%. O vírus 4 a gente não tem porque nesses 4 anos que ela tem, quase 5 anos que ela foi estudada, ela a gente não teve muito dengue tipo 4 para mostrar a eficácia dela. Aí é uma vacina de vírus vivo, então assim, ela não está indicada para pacientes com imunossupressão, para gestantes, e ela foi estudada de 4 a 60 anos, tá? Teria que ser acima de 4 anos. Na Europa, eles estão recomendando acima de 60 anos, nos Estados Unidos também estão fazendo acima de 60. Não, aqui não foi recomendado porque realmente a Anvisa não liberou, porque não tem estudo, mas teoricamente o paciente acima de 60 anos, que inclusive é o paciente aí que tem as comorbidades, né, o paciente hipertenso, diabético, esse paciente teria bastante indicação, então, em vários lugares eles estão utilizando. E aí tem um fator importante, e é uma vacina, então, que se consegue fazer em duas doses aí, com intervalo de 3 meses, e ela tem uma proteção muito alta após a primeira dose. Depois da primeira dose, já chega em torno de 80%. Precisa do reforço ali, mas ela tem inclusive sido recomendada para países aí europeus, para medicina do viajante, paciente que vai para áreas endêmicas, para fazer, para se proteger da doença, tá? É, mas genericamente é isso, mais alguma coisa. Ela falou para eu falar genericamente sobre a vacina, que eu lembrei, assim, foi isso. Se tiver alguma coisa específica, tá, tá ótimo. Maravilha. Gente, alguém mais? Alguma outra pergunta? Bom, se surgir, se vocês quiserem Eu estou à disposição me também, qualquer coisa, vamos falar passar ou comigo. passar Outro dia, diretamente para o você Cristiano, meu né? contato, qualquer coisa a gente pode discutir, estamos à disposição. Sempre surgindo coisa nova também. Maravilha, ô Show. Cristiano. Muito obrigado, viu? Valeu Pô, demais. nada, fazer. Foi, foi muito massa. É, bom.
vou encerrar aqui e, bom, daqui a uma semana nós temos uma aula de cardiotônicos, tá? Então, se não me engano, vai ser na quarta-feira, mas eu confirmo para vocês, viu? Obrigado a todos, Valeu. Cristiano, mais uma vez, valeu, boa noite. Até Boa noite. mais. Tchau.